estamos aqui a discutir várias coisas. Estamos a discutir um aspecto legislativo, aqui em Portugal. Estamos a discutir aspectos relacionados com provas da eficácia das terapias não convencionais e estamos a falar daquilo que, concretamente, em Portugal, deve ser feito. Eu estou formado em Medicina há mais de 40 anos e exerço terapias não convencionais há mais de 30. Homeopatia, não é? A acupuntura e a homeopatia. E posso dizer o seguinte, fui dos primeiros médicos aqui em Portugal a realizar um curso de acupuntura com um médico francês, que era o professor Borsarello, e fui também dos médicos que criou a Sociedade Portuguesa Médica da Acupuntura, que são colegas que atualmente, na Ordem dos Médicos, colaboram no sentido da tal competência da Ordem dos Médicos, que eu acho extremamente positivo. Sim, Existe, em relação às chamadas terapias não convencionais, imensas provas, não só... De evidência científica. De evidência científica, claro. Existe. Aliás, foi isso que levou a que, a nível da União Europeia, exista uma legislação própria sobre essa matéria. Exatamente. Desde 1994, que existe uma diretiva da União Europeia a recomendar que os medicamentos homeopáticos sejam devidamente regulamentados. E em Portugal isso já existe. Já existe. Inclusivamente, em últimas avaliações, em 2006 e mais tarde em 2013, penso eu, no Estatuto do Medicamento está incluído o medicamento homeopático. Ou seja, os medicamentos homeopáticos estão regulamentados, são sujeitos a um processo de regulamentação a nível do Infarmed, que é o Instituto da Farmácia e do Medicamento, e isso faz parte da legislação portuguesa. Em relação às provas que existem, não só da acupuntura como da homeopatia, elas são imensas. Ainda hoje estivemos a consultar a PubMed. No que diz respeito à homeopatia, existem cerca de 5.700 trabalhos sobre a homeopatia. Foi publicado há cerca de 20 anos no Lancet, que é uma revista médica, um trabalho de Klaus Linde, que demonstrava que o efeito dos medicamentos homeopáticos era superior ao efeito placebo. Isto porquê? Qualquer terapeuta que é conhecido pelos médicos e pelos terapeutas em geral, que cerca de 30% a 40% do efeito que se observa numa pessoa com a administração de uma substância, mesmo que seja uma substância neutra, tem um efeito terapêutico. Chama-se isso o efeito placebo. Isso é comum em qualquer terapêutico. O que se verificou foi que nesses estudos de meta-análise que o efeito que se observavam com os medicamentos homeopáticos era superior ao efeito placebo. Mais tarde, há cerca de 2 anos, em 2017, um investigador, Mati, fez também um estudo de meta-análise que provou exatamente o mesmo. Ou seja, que os estudos de controle de meta-análise provavam que os medicamentos homeopáticos eram o seu efeito superior ao do efeito placebo. Eu, quando pratico homeopatia, quer dizer que não estou sozinho. Quer dizer o seguinte, no Brasil, por exemplo, a homeopatia é considerada uma especialidade médica. Existe a Associação dos Médicos Homeopatas Brasileiros, fazem parte da Associação Médica Brasileira. Muito bem. Deixa-me fazer aqui uma pergunta agora ao Pedro Choy, que eu tenho que ainda vir este lado. Deixa-me só terminar este aspecto. O efeito dos medicamentos homeopáticos verifica-se não apenas em seres humanos, mas em animais. Existem estudos feitos em animais. Existe uma Associação Internacional de Médicos Homeopatas, de médicos veterinários homeopatas, e o que é mais interessante, verifica-se uma ação farmacológica no aspecto de substâncias, de estudos feitos com plantas e, inclusive, com culturas celulares, onde o efeito placebo é altamente difícil de demonstrar. Até agora, o que tem prevalecido é um modelo de tratar as doenças pela via da patogénese. E aquilo que as terapêuticas não convencionais apontam é no sentido de também serem tratadas as patologias, as doenças, e o ser humano em especial, pela via da saúde. É a via da salutogénese. Ou seja, o que há de comum em todas estas terapêuticas não convencionais é que elas promovem a saúde do paciente. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que ao promover a saúde do paciente... A patologia é o estudo genético, A via da patogénese dirige-se às manifestações da doença. Tem uma ação sintomática. E a saúde? E a via da salutogénese
dirige à estimulação dos mecanismos de defesa do próprio organismo. As duas não são opostas, as duas não são antagónicas, as duas complementam-se. E isso é o que se faz a nível da Europa. E já agora queria dizer o seguinte, há uma abordagem que eu queria deixar aqui, que é um tema importante, que é o estudo suíço, o estudo que foi feito na Suíça. Na Suíça, em 2005, o governo da Confederação Helvética, do governo federal da Suíça, suspendeu o reembolso relativamente às terapias não convencionais. Em 2009, o assunto foi discutido e foi feito um estudo exaustivo sobre esse aspecto. E o que é que chegaram à conclusão? O povo suíço votou e, maioritariamente, votou no sentido de serem reconhecidas as terapias não convencionais. Muito bem, ficamos então, por aí. Só para concluir, só para dizer o seguinte. Estou-me a lembrar já do argumento só para dizer o seguinte, do David Fátima, Bastante, que não prova nada. Deixa-me só terminar com esta frase. Em 2012, o governo suíço passou a integrar estas terapias não convencionais, entre as quais se inclui a acupuntura, a homeopatia e também a medicina tradicional chinesa, como terapêuticas reembolsadas pelos seguros obrigatórios que os pacientes têm que fazer. Que é esse o fazer. objetivo também, que aqui que essas terapias entrem no Serviço Nacional de Saúde.